entusiasmo. A palavra de Deus é vida, irmãos. É poder, é autoridade, é graça, é pão, é alimento, é sustento, é força, é vitória. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: vamos repetir essa passagem. Ora, todas as nações de sorte que são da fé, todos aqueles que são das obras da lei, vamos repetir. Todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que Pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. repete. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, Porque o justo, viverá da fé. a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, Por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, Ninguém nem anula, nem acrescenta alguma coisa. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz. e as potestades, como falando de muitas, mas como de uma só, É a tua posteridade que é Cristo. Amém, irmãos? Feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela fé que estamos, em nome de Jesus. Nada preparamos, nada trouxemos para este momento em que subitamente o Senhor nos pega e nos traz a este lugar para falar deste amor. Senhor, eu nada tenho de mim mesmo, se o teu Espírito não me der, eu não tenho nada para dar ao seu povo, mas eu confio pela fé no Espírito Santo, que pode falar ao coração de cada um, ó grande Deus e Pai, confirmando assim seus ânimos. Pai, abençoa nesta noite e dá vitória, meu Senhor, para que o teu povo que aqui esteve e está, possa tornar para a sua casa com seus corações tranquilos, ó Deus bendito, e preparados, aleluia, para enfrentar as mazelas desta vida, principalmente as perseguições daqueles que nos inquietam, meu Deus. Ó Senhor, Paulo foi vítima destas coisas e deixou claro, meu Salvador amado, que é necessário ter muita sabedoria e estar na tua presença, dependendo somente do teu Espírito Santo. Ó Deus da glória, abençoai o teu povo e dá vitória nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dai a graça e a vitória a todos. Amém. Amém. Bata as palmas para Jesus e saúde do poder. Irmãos, eu não sou pregador do Evangelho, muito
muito menos grande pregador. Mas o que nós lemos aqui é suficiente para acalentar o meu coração, irmãos. O que nós ouvimos aqui, lemos, meus queridos irmãos, é importante e é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu também sou da fé. Quem é da fé que levante a mão para o céu? Então quem tem muita fé, levanta a mão bem alta e dá uma glória a Deus aí. Nós somos da fé, meu irmão, e não vamos de modo algum abandonar a nossa fé por qualquer outro ensinamento que nos for dado, que alguém tem que passar para nós. Essa advertência é muito necessária e Paulo, aleluia, sabia disso. Por isso, quando escreveu aos Gálatas, ele escreveu desta maneira, dizendo: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Quem sabia que você é filho de Abraão? Levante a mão para o céu. Abraão é o nosso pai da fé. Antes, meus irmãos, da lei se manifestar, primeiro veio Abraão. Veja o que diz a Bíblia: tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Em outras palavras, todo mundo será bendito em ti, Abraão. Ser bendito é ser abençoado, ser bendito é ser venturoso, bem-aventurado. E a Bíblia está dizendo isso, meu irmão, minha irmã, para que a gente, aleluia, tendo conhecimento dessa verdade, não se deixe ser levado pela ilusão, pelo engano, pela falsidade ou pela mentira. Amém? É verdade sim que muitas coisas que eles pregam estão aqui dentro das Escrituras Sagradas, mas é importante saber que havia um tempo para todas estas coisas. A Bíblia fala desse tempo chamando de tempo da correção de todas as coisas. E o tempo da correção era esse, era o tempo da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem o próprio Abraão também anunciou, ainda que inconscientemente, quando estava lá no monte, meu irmão, quando ele foi levar o seu filho Isaque para o sacrifício, e Isaque perguntou para ele, dizendo: pai, eu estou vendo que aqui tem tudo, aqui estão os molhos da madeira que vai ser queimada, aqui está o lenho, aqui está a água, está tudo aqui, mas está faltando uma coisa, meu pai. E Abraão perguntou: o que é que falta, filho? Ele disse: está faltando o holocausto, está faltando a oferta. E Abraão olhou para ele e disse: meu filho, nesta noite, hoje, neste dia, aleluia, a oferta e o sacrifício vai ser você mesmo. Mas dessa maneira que ele falou, aleluia, o menino ficou: mas pai, como isso? Ele falou: filho, não se preocupe, Deus proverá para si Cordeiro. Isso foi uma palavra profética que saiu da boca de Abraão, que Deus havia de prover para nós o Cordeiro Santo para o sacrifício, porque diz a Bíblia que durante toda a lei os sacerdotes subiam nos montes para sacrificar, e tudo que eles faziam era comemorar de ano em ano aquele ato, e nunca conseguiu tirar os pecados da humanidade. Mas Jesus Cristo subiu uma só vez, entrou no santuário, fez a oração, e a Bíblia diz que nos deixou perfeitos para todos sempre. Aleluia. Agora alguém bate na porta da sua casa te apresentando a lei, te convidando para viver a lei, porque você não guarda o sábado, porque você come pão. Essa é forte, hein? Essa é forte. Essa é forte.
Você come pão fermentado. Quem aqui come pão com fermento, levante a mão para cima. Todos nós. Quem bebe vinho, levante a mão para o céu. Quem bebe vinho, suco de uva. Suco de uva tem fermento? Tem também. Quem bebe, quem come bolo, faz bolo em casa e come bolo. Quem gosta de bolo, levanta a mão. Bolo tem fermento? Tem fermento. Mas no tocante à palavra de Deus, nós temos alguma coisa sobre fermento? A Bíblia fala assim, vamos ler. Abra a Bíblia aí no livro de São Mateus, capítulo 16, o fermento dos fariseus, para que você não volte para viver a lei pensando que está vivendo na graça, ou viva uma vida mística, misturando a graça com a lei. É preciso saber separar uma coisa da outra e viver a verdadeira graça de Deus, porque o crente, ele vive pela fé, e pela fé, a Bíblia diz que todas as coisas foram santificadas. Não havendo nada que rejeitar, porque tudo é bom e tudo é perfeito. Vocês me dão oportunidade para falar, eu estou no Espírito. Vou falar o que o Espírito está mandando. Amém, irmãos? Capítulo 16. Acharam aí? Versículo 7. Versículo 6. Leia comigo, por favor. Se não, olha, leia, mas leia isso com vontade, leia isso com ânimo, leia isso com animosidade. Porque precisa ouvir o que é que Jesus deixou, para a gente não se iludir com nada. Pode aparecer aí um outro ensinador, um outro mestre, um outro qualquer aí, sabichão, muito inteligente, e torcer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso é que a gente vai ler isso aqui, para ter um perfeito entendimento das coisas do Senhor, nosso Deus. Eu posso não saber pregar, mas entendimento eu tenho. Eu posso não ser um pregador eloquente, mas entendimento eu tenho. E gosto de ler a Bíblia e examiná-la. Vamos juntos ler? Vamos lá? Versículo 6. Bem alto, 1, 2, 3. Advertir. Ele está cautelando eles do fermento, do pão, do fermento, do bolo, do fermento, do vinho. Vamos de novo. Advertir e acautelai-vos. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus está mandando se acautelar de um tipo de fermento, mas não do fermento do pão, nem de fermento de bolo, nem de fermento nenhum, mas do fermento dos fariseus e dos saduceus, em contraste com aquilo que estamos pregando. Quando você recebe um desses fariseus na sua casa, que vem trazer de volta as coisas da lei e dizer que você está fora do plano de Deus, porque não observa a lei, isto é fermento, e Jesus está dizendo: advertido esteja com esses fariseus, abre os seus ouvidos e entenda com o seu coração. São fariseus hipócritas, são saduceus hipócritas, é deles que vocês têm que estar advertidos e ter cautela com eles. Glória a Deus. Vamos chegar lá. Calma aí, vamos ler o versículo seguinte. Eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não nos fornecemos de pão? E será que ele está falando disso? Eles não estavam entendendo nada. Os discípulos não estavam entendendo. A Bíblia diz que durante todo o tempo que os discípulos andaram com Jesus, vez por outras ouviram dizer: ainda não compreendeis estas coisas? Demorou muito para ele cair a ficha, demorou muito para eles entenderem
entenderem. Passou 3 anos andando com Jesus, 3 anos e meio, e não aprendeu tudo de uma hora para outra, não. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, apareceu a eles e abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Isso não ocorreu no tempo em que viveu junto com Jesus, mas eles ouviram sempre isso. Ainda não entende isso? Vocês ainda não compreendem essas coisas? Vocês não entendem? Sabe por que eu quero entender aqui? É que Jesus não forçava a barra. Jesus não é como a gente que chama logo de burro, de ignorante, e que força a pessoa a conhecer e a saber a todo custo. Não, ele ia ensinando pausada e pacificamente, uma tranquilidade sobrenatural. Aprendia, e quando não, ele veio, desceu depois da sua ressurreição e abriu o seu entendimento. Soprou sobre eles o Espírito e disse: entender e compreender as Escrituras. E a partir daquele dia eles passaram a entender. Para você entender e compreender, tem que viver pela fé, tem que ser queimado, tronado, batizado, revestido e cheio do Espírito Santo. Para entender as Escrituras Sagradas precisa ter o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A marca de Deus. Vamos ler mais um versículo. Jesus, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos teres fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantastes? Jesus está abrindo a mente deles e o seu entendimento, porque não tem capacidade nenhuma na nossa condição, nós sabemos disso. Para você colocar o bolo naquela situação, fazendo com que ele enche e cresça, é necessário colocar o. E se você fizer o pãozinho da padaria daquele tamanho, colocar no forno e não colocar fermento, ele cresce? Jesus está dizendo para eles assim: eu que estou fazendo aqui é um ato importantíssimo, vocês não estão entendendo. Existe um fermento aqui que vai fazer com que este pão cresça e que toda a multidão dos 5.000 coma deste pão. Amém? Tia Santana está tremendo. Eu ainda tremo na presença do meu Deus. Estou sentindo Deus aqui. Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantaste? Veja quando o pão sobrou, eram apenas 5 pãezinhos, da segunda vez 7 pãezinhos, e veja quanto sobrou. Foi um processo de fermentação que eu fiz praticamente pelo poder, pela unção que há em mim, aleluia, para que esse pão crescesse e sustentasse toda a multidão. E vocês não compreenderam isso, estão preocupados com isso. Agora veja o versículo 12 para fechar essa parte aqui, porque o meu tempo é curto. Mas o versículo 12 fecha de uma maneira esplendorosa. E nunca mais você vai querer, aleluia, essa história de pão sem fermento, fogo sem fermento, paz sem fermento, porque não é disso que nós temos que nos guardar. É do fermento daquele irmão fariseu, aquele que quer ver a sua queda, aquele que não quer ver você crescer, aquele que anda te apontando pelas costas, aquele traiçoeiro que te dá um abraço de, como é que chama mesmo? E põe as unhas e encrava nas suas costas, te beija a tua face, mas é só aparente. Portanto, anda falando mal de você, anda intrigando com um e com o outro. Isso é fermentação da qual nós precisamos nos guardar. É desses fariseus que a Bíblia diz: guardai o fermento deles. Onde o fermento que a igreja precisa guardar, porque a igreja tem que caminhar unida, porque onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há união, onde há amor, onde há uma verdadeira ligação, respeito de uns para com os outros, Deus está presente, Deus está junto, Deus está aí para dar vitória, para abençoar, para fazer coisas maravilhosas. Não sei quem é que eu dou os ensinamentos, só sei que a minha Bíblia me diz que eu vou pela Bíblia. Glória a Versículo Deus. 12, versículo 12.
Eu quero que você compreenda isso hoje. Hoje você pensa na sua mente. Veja o que diz o versículo 12. Diz, veja. Então, quero que todo mundo levante a voz. Então, querida, a igreja tem que marchar pela fé, viver pela fé. Somos filhos de Abraão, meu amado. Isso aqui no tempo da lei era uma coisa, não diz mais nada, não diz respeito a nós. E se você for viver alguma coisa de acordo com a lei, vai ter que guardar toda a lei, porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Mas a Bíblia diz: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Para você viver pela lei, você tem que guardar ela de ponta a ponta. Você não pode protestar no tio da lei. E é difícil, meu irmão. Só Jesus pode cumprir a lei. Você escolhe se fica andando e vivendo pela fé, ou se vai marchar, vai colocar, vai fazer misticismo na igreja, vai misturar a lei com a graça, por favor. Ei, já acabou esse negócio. Aleluia, glória a Nós Deus. estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. A igreja não é pela fé, vivendo debaixo do sangue de Jesus. Não tem permito de povo que é poder sobre a sua vida, irmão. Não existe mais isso, acabou. Os discípulos compreenderam que ele não lhes falou de fermento de pão, mas se guardasse do fermento dos fariseus. Até esse fermento. Alguém que não gosta de você, que quer jogar você contra a sua esposa, jogar contra o seu marido, jogar contra o seu patrão, contra o seu irmão, contra a sua irmã. Vigia! Advertir, ser vigilante, esteja atento, acorda, igreja! Acorda para a realidade, para a verdade. Glória a Deus, aleluia. Está cheio de fariseus ainda nos nossos dias. A igreja também, se não vigiar, meu irmão, o diabo está pronto. O diabo prepara. Amém? Agora eu vou voltar ao versículo 11 e depois de ler o 12. Como não compreendeis ainda, nem vos lembrar dos 5 pães para 5.000 homens, que quando os cestos levantaste, esse foi o 9, ao 11. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento? Então eles compreenderam. E você já compreendeu? Pastores compreenderam.